Olá, meu nome é Marcelo Neves e faço parte da área de relacionamentos da empresa Okamoto Consultora. Estamos de volta com o nosso podcast focado, construindo conceitos. Hoje vamos ter um bate-papo diferenciado com as meninas do Estúdio Elan, hoje presentes, além das meninas do Estúdio Elan, que já logo vou apresentar para vocês, a Fabiana Okamoto, mãe de Antônio Bento, diretora e fundadora da empresa Okamoto Consultora. E com as meninas do Estúdio Elan, a Adriana In e a Alessandra Futilo. O nosso bate-papo é sempre com descontração, movimento prático, para vocês que estão começando hoje no ramo da arquitetura e construção. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de estar montando um escritório de arquitetura, as situações convividas em obras e também nos escritórios. Meninas, vocês podem contar para nós como surgiu o Estúdio Elan e como é esse tipo de trabalho de vocês? Então, eu e a Lê, a gente se conheceu, eu sou a Adriana, gente, tudo bem? Eu e a Lê, a gente se conheceu em um dos maiores escritórios de arquitetura aqui do Brasil. Do Arthur, né? Do Arthur Exato. A gente fez faculdades diferentes, a gente acabou se conhecendo já no caminho profissional, então isso ajudou bastante a gente a já ter uma sinergia, né? Porque a gente já começou trabalhando juntas, entendendo um pouco como a gente pensa, como é a nossa mentalidade de trabalho, enfim. E eu acabei saindo do escritório, a Lê também, e a gente foi para caminhos diferentes, a gente continuou uma amizade e depois de um tempo a gente resolveu abrir o escritório. A Lê, a gente sempre fala que a Lê resolveu me pedir em casamento nesse sentido. Então, a gente tava não de saco cheio, né? Mas a gente tava um pouco cansada de sempre estar na sombra de alguém, de não conseguir expressar tanto o que a gente queria trazer para as pessoas, para os nossos clientes, porque as prioridades são diferentes, né? E a gente sempre teve esse tipo de conexão, então a gente acabou resolvendo se juntar, criar o Estúdio Elan. Bacana, legal. Foi isso mesmo, a gente até... Isso é um comentário legal para quem está se formando, porque a gente estava ali recém-formada, trabalhando em escritórios grandes ainda, né? Mas... e com responsabilidades grandes, enfim, e rolou aquela dúvida, é isso mesmo que eu quero? Isso que é arquitetura, né? Porque a gente não estava a gente não estava feliz fazendo aquilo porque a gente estava fazendo o projeto de outra pessoa, né? Até que surgiu a ideia de, será que, na verdade, eu não estou feliz porque eu não estou fazendo os meus projetos? E, realmente, surgiu... uma sociedade não é você pegar a sua melhor amiga e se juntar, né? Tem também a empatia com relação ao trabalho, é uma coisa séria, profissional. Então, eu e a Adri, a gente já tinha trabalhado junto, a gente sabia já como uma outra trabalhava, as qualidades e defeitos, e abraçamos, né? Na verdade, eu pedi em casamento, ela aceitou. E aqui estamos há 5 anos de casada, né? Exato. Bacana. Quais foram as primeiras dificuldades, assim, quando vocês abriram o estúdio lá? Acho que o início é sempre muito difícil, né? Porque a gente não tinha contatos, a gente não tinha já uma cartela de clientes. Então, essa questão, né? De a gente sair de um escritório muito grande, onde a gente não tem muito... para onde correr em relação a cliente, em relação a networking. A gente tem nossos colegas de trabalho, nossos amigos, mas o cliente é outro público, é outro perfil, né? Então, se inserir no mercado de início já é muito difícil, porque você precisa dar a cara a tapa, né? Você precisa ir para o mundo, você precisa correr atrás, achar algum jeito de conseguir cliente, de conseguir se mostrar sem ter um portfólio antes. Então, isso também é uma questão que acho que é bem complicada, né? Porque é aquela máxima de, tipo, você precisa achar um emprego, mas você precisa ter experiência. Então, como você consegue um primeiro emprego sem ter experiência, né? E aí é essa questão, né? Então, isso acho que foi a maior dificuldade de início, né? Começar a ter clientes, começar a ter indicação. E como que foi o primeiro cliente? Como que vocês conseguiram? Logo que a gente começou, e que até foi algo que deu um pouco de gás para criar coragem de falar, vamos abrir o nosso escritório, a gente participava de algumas plataformas de arquitetura. Não sei muito bem se eu posso chamar de arquitetura em si, mas eu diria mais como uma consultoria.
tá? Eram intermediadoras, né? Que eram em plataformas que pegavam um cliente e direcionavam para o arquiteto, mas não era como arquiteto, ou Alessandro, ou Adriana, ou Estúdio Elan, né? Como se a gente fizesse parte daquelas plataformas. E ali a gente foi tendo contato com projetos mais simples, né? Esses foram os primeiros projetos que a gente pode dizer. Mas o primeiro projeto mesmo, eu acredito que tenha sido a indicação de uma amiga nossa, né? Um colega dela. E por confiança nessa amiga, já nem questionou, não pediu portfólio, não perguntou quantos anos a gente tinha. E foi o primeiro projeto e ele foi o nosso primeiro portfólio que foi abrindo as portas pra gente. E também, uma das maiores dificuldades, que acho que infelizmente a gente não tem mais hoje, é a questão da idade. Então, a gente a gente se livrou de grandes projetos que falaram diretamente pra gente, faltam cabelos brancos. Tá. Né? E nesse momento, a gente começou, quando a gente tomou umas 2 ou 3 dessa, a gente começou a ir pra reunião de salto, maquiagem, aliança falsa. Chamado padrãozinho, né? Exato. Entrar no Tentamos estereótipo. nos portar um pouco como uma geração acima, enfim, que eu posso até dizer que não é nem o nosso perfil, né? Nosso perfil é isso aqui que vocês estão vendo. Tá. Que hoje a gente não precisa, né, fazer mais nada disso e realmente nos falaram, vocês não perderam esse projeto, vocês se livraram. Tá, entendi. E que, né, foi um estalo pra gente, realmente. E meninas, tem uma coisa que agora, fugindo um pouquinho até do nosso roteiro, que eu acho que vale muito falar. Por que Estúdio Elan? De onde vocês tiraram Boa. esse nome? Vamos saber. Quando a gente começou o escritório, a Lê ainda trabalhava em um escritório e eu tava fazendo alguns freelas. E aí a gente se falava sempre por telefone, tentava fazer chamada de vídeo. E aí a gente estava conversando um dia justamente para tentar achar um nome. Então a gente estava tentando procurar uma palavra brasileira, alguma coisa que começasse com A, porque é Adriana e Alessandra. Então a gente começou a fazer um brainstorming ali, pensar em várias palavras. E aí eu lembro da Dona Krau, a mãe da Lê. Cláudia, falando ali no fundo, mas pense em alguma coisa relacionada à inspiração. Aí a gente foi procurar sinônimos. E aí Elan é um sinônimo de inspiração. Aí a gente criou o Estúdio Elan. Bacana. É uma palavra que a gente nem sabia que existia. Eu também não Eu sabia. também não. Exato. Eu conheci com Sinceramente, vocês. conheci. Então, é uma palavra brasileira, né? Enfim, da língua portuguesa. E que significa inspiração e, de fato, quando a gente viu, foi super legal, porque é estúdio de inspiração. Não é uma coisa, né? A gente queria alguma coisa pequena também, fácil de falar, e foi assim. E aí, outra coisa, fugindo um pouquinho ainda do nosso roteiro, que eu sempre vou fugir, né, Marcelo? Tá aqui pra isso. E falando, quando eu comecei, eu tinha a maior dificuldade, lógico, eu sou de outra época, uma coisa que eu tive muita dificuldade foi de montar orçamento. Então, assim, falando um pouquinho da minha experiência, eu saí no mercado de trabalho, a gente aprende um monte de coisa, né? Na época que eu fiz faculdade, a arquitetura ela estava muito próxima à engenharia. Então, você aprende estrutura metálica, estrutura de concreto, madeira, impermeabilização, projeto, desenho. Só que você não aprende uma coisa muito simples. Primeiro, como lidar com o cliente, como montar um orçamento. E aí eu lembro, o meu primeiro projeto, eu tinha distribuído um monte de currículo e me ligaram de uma prefeitura me pedindo um orçamento de um ginásio poliesportivo. Aí eu desliguei o telefone e falei, gente, e agora? Complicou, como é que eu faço isso? Eu nem sabia por onde começar. Esse foi meu primeiro cliente, depois acabou que deu tudo certo, consegui fechar esse contrato. Mas eu queria ver com vocês como que foi para vocês. Isso eu tenho uma curiosidade, sabe? Como que vocês chegaram? Hoje eu vejo, né? Na minha época, a gente, quando eu fazia projeto, né, muitos anos atrás, a gente calculava por metro quadrado. E hoje eu vejo que a maior parte dos escritórios, não. Eles calculam por hora, pela dificuldade, porque realmente não faz sentido você calcular por metro quadrado. Às vezes você pega uma casa muito grande, que vai ser muito mais fácil desenvolver o projeto, do que desenvolver um projeto pequenininho de um estúdio. Né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho disso. Como que vocês montaram como que foi o primeiro, assim? Foi difícil montar o orçamento, a apresentação? Né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso.
Acho que isso, até já ouvi a Nathalie Arcuri comentando sobre isso. Se você admira uma pessoa, no caso dela, acho que era o William Bonner, na época que ela ainda era jornalista, perguntar, descobrir o quanto que ele ganha para você ter uma meta, né? E sem vergonha. E ela até falou, aqui todo mundo sabe quanto que eu ganho, quanto que não sei ganha, porque isso não é nenhum problema. E a gente buscou também quem a gente admirava, que são antigas chefes, os escritórios que a gente já trabalhou. Algumas pessoas, de fato, compartilham, outras não gostam, né? Mas a gente tinha como referência antigos escritórios que a gente trabalhava e que a gente tinha informação de como cobrava e quanto ganhava, enfim. De fato, o primeiro projeto, o primeiro orçamento que a gente fez foi por metro quadrado e foi com um gerenciamento em cima da reforma. E a gente levou não. E foi assim com uns 4 seguidos. E aí foi onde a gente começou a falar, não, tem alguma coisa errada. E é uma coisa de outra geração isso. Cobrar por metro quadrado, cobrar 10% em cima do gerenciamento da obra, enfim. E foi onde a gente foi se moldando. Acho que é uma prática que a Adri tem muito de o que é justo, né? Então a gente vai demorar umas 7 horas para fazer isso aqui. Quanto custa a nossa hora? Né? Também acho justo um gerenciamento, porque é difícil você... É mais responsabilidade você cuidar de uma televisão que custa 10 mil reais do que, de repente, uma mesa que foi 10 reais, né? Então, tem tudo isso em cima. E hoje a gente considera a complexidade do projeto. Era exatamente o que você estava falando. Às vezes, um estúdio vai ser mais difícil do que uma casa de 500 metros. Né? A gente tem uma primeira conversa para conhecer, para entender o que o cliente quer, e até aí a gente direciona para fazer um projeto ou uma consultoria. Uma consultoria é algo que o cliente mesmo vai acabar desenvolvendo por ele, a gente faz as sugestões e ele vai atrás de executar. E aí a gente começa a entender, tem pressa? Tenho, então eu vou precisar dedicar mais tempo antes de outras prioridades. Eu quero investir pouco, mas eu quero fazer uma grande reforma, então como que a gente vai solucionar tudo isso? Hoje a gente leva tudo isso em consideração para fazer um orçamento, né? Isso, mas assim, de primeira realmente foi muito difícil a gente conseguir entender essa lógica, né? Então eu lembro que eu ficava, isso, né? Eu gosto de fazer essa parte administrativa, eu gosto bastante de pensar em como ser mais produtiva no trabalho, o que a gente pode fazer para melhorar. E aí eu sempre ficava pesquisando quanto que é a hora de um arquiteto. Não tem um lugar que fala a hora do arquiteto é R$70 a hora. E os lugares que tem, né? Exemplo, Cal, falam que um recém-formado ganha 7 mil reais. Gente, se algum recém-formado ganhar 7 mil reais, pode me contratar. Me contrate como recém-formada. Mas é isso, e a gente ficava pesquisando, ficava procurando essa informação, e aí a gente começou a tentar entender quais são os custos que a gente tem, da onde que veio, o que a gente tem quanto que é o... Quanto que é um software que a gente precisa assinar uma licença, quanto que foi o nosso computador, quanto que é o aluguel da sala, até a nossa própria hora. É uma coisa que a gente sempre pesquisa, sempre tem que estar atualizada para a gente entender se a gente está dentro do mercado, né? Que isso eu acho que também é super importante. E é uma coisa que vai oscilando. Então, ano a ano, a gente faz a média dos projetos, a gente tenta entender tudo isso, mas de começo era... Assim, vamos, sei lá, o computador custou R$500, vamos embutir R$500 dividido por sei lá quanto, e a gente tentava achar uma lógica até a gente conseguir pensar num valor e a gente ter um portfólio grande o suficiente para a gente conseguir entender. Tá, então para um projeto nessa complexidade, desse tamanho, a gente gastou X tempo, então a gente consegue ver aqui mais ou menos quanto que é a hora, como que a gente cobra, se for mais simples que isso a gente cobra um pouquinho menos, se for mais complexo um pouquinho mais. Mas assim, foi desde sempre na tentativa, no erro, no não... tá muito caro e a gente tinha que abaixar preço, e aí a gente via que não valia a pena o estresse, não valia a pena
pelo trabalho, pelo resultado que a gente chegava e a gente via, como que a gente cobrou R$10 para fazer isso aqui, sabe? Então, foi um pouco disso. Amadurecimento. Exato. E amadurecimento de ver que, cara, cada vez mais, a cada ano que passa, a gente vai ficando mais capaz, mais rápido em conseguir visualizar uma solução. Então, acho que isso também vai valorizando a nossa hora, né? Por isso que é isso. Sempre atualizando, sempre tentando entender como que tá o mercado e entender a nossa evolução também, né? Que é constante. E uma coisa que eu acho legal, a gente arquiteto ou qualquer tipo de profissional, a gente carrega uma bagagem. Então, conforme você vai tendo experiência, teu custo vai sendo, teu valor é mais alto, né? Eu tive um professor na faculdade que uma vez ele contou um caos que eu achei sensacional, que ele estava falando, ele era meio que recém-formado ali, e um amigo do pai dele pediu para ele desenhar uma loja de sapato pro cara, mas como sempre, fritar pastel, né? Ele precisava do projeto pro, sei lá, 2 dias depois. E aí ele virou madrugada desenhando, imagina, naquela época, tudo desenho à mão, tal, não sei o quê. Ele virou madrugada desenhando, conseguiu cumprir o prazo, apresentou pro cara. Aí o cara gostou do projeto. Quando ele falou o valor, o cara falou assim, não, você tá doido? Você trabalhou um dia em cima do meu projeto. E você tá me cobrando isso? Aí ele falou, não. Foram 5 anos de faculdade. Foram não sei o que lá. E aí ele começou a contabilizar. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Por quantos anos? Foram 5 anos na minha época, a faculdade era integral. Na época dele também devia ser, né? 5 anos de faculdade integral. Mas sei lá, quanto tempo que eu tô de formada. Então, na verdade, não foi uma noite. Né? Foram todos esses anos e mais essa noite que eu passei inteira em claro e cumpri ainda teu prazo. Então, essa história dele sempre fica na minha cabeça como que, muitas vezes, quando a gente vai falar com o cliente, a gente não tem essa percepção que ele teve, né? De avaliar que, pô, na verdade, muitas vezes quando a gente é recém-formado, pensa, pô, nossa, é verdade, né? Fiquei tão pouco tempo ali. Mas não, a arquitetura, principalmente, você carrega uma bagagem de coisas nada a ver. De viagem, né? Muito. De infância, do que você tem de lembrança. Nossa senhora, tudo, assim... É isso, você anda na rua, é tudo arquitetura, é tudo, faz tudo parte, falam né? Que arquiteto bate o carro, porque fica olhando, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, toda e qualquer experiência de vida que você teve vai se relacionar com algum cliente em algum momento. Então, eu tenho um cachorro. Então você sabe que não pode usar o tecido XPTO, que tem que ter um espaço não sei o quê, casinha do cachorro, lugar para comida, não sei o quê. Eu tenho um filho, então você sabe todas as necessidades de uma casa, de quina, de proteção, de segurança. Então, assim, cada aspecto da sua vida, cada coisa que a gente vai vivendo vai agregando, e cada experiência que a gente tem, né, cada relação que a gente tem com os clientes diferentes, vai agregando informações. Então, putz, esse cliente tem filho, mas é um filho que é super tranquilo, então talvez não precisa tanto assim, ele resolveu desse jeito. Então, é sempre assim, a gente sempre vai... É um HD, assim, que vai enchendo e nunca esvazia, né? E o que dá para perceber nos projetos de vocês é que vocês trabalham muito com a área da sustentabilidade, jardins verticais, enfim, vários projetos assim. Como que é essa pegada de vocês? Isso é conversado com o cliente? Isso é uma coisa que o Estúdio Elan já vem fazendo isso em qualquer projeto? Como que funciona esse lance? Eu acho que, assim, isso também é uma questão muito importante na hora de você decidir ter um sócio, decidir ter um parceiro para seguir esse caminho com você. Então, acho que as ideias têm que sempre estar muito alinhadas, né? Eu e a Lê, a gente tem valores éticos muito parecidos, a gente tem gostos, hobbies muito parecidos, então a gente consegue muito se conversar e se complementar nesse sentido. Então, essa questão é uma questão que a gente sempre gostou muito, a gente sempre se interessou. Não necessariamente todos os clientes aceitam esse tipo de solução, porque nem sempre são soluções muito baratas, mas a gente sempre pesa um pouco do lado estético e um pouco do lado realmente do conceito, do que é a sustentabilidade, do porquê a gente está usando aquilo. A gente entende que tem clientes que a gente não pode falar, olha, a gente está colocando isso aqui porque é mais sustentável, porque não sei o quê. E a gente não fala, isso, né? A gente não fala, a gente só coloca, sugere. E o cliente acaba aceitando pela estética, por outros motivos que não a sustentabilidade necessariamente. Mas tem clientes que têm essa vertente. Então, hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma loja que todos os produtos são voltados para sustentabilidade, são produtos orgânicos ou feitos de materiais reciclados, de lixo. Então, tem essa parte também. Mas a maioria dos casos, né, não são projetos especificamente de
que tem essa pegada sustentável, né? Então a gente precisa achar um jeito de inserir de alguma forma, nem que seja melhorando um pouco a qualidade de vida do cliente, colocando mais verde, né? Deixando uma área aberta em vez de fechar uma sacada. Então são essas situações. E até pegando o gancho do Marcelo, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vê muito também no projeto de vocês, eu pelo menos vejo duas coisas. Uma que é a funcionalidade. Eu acho que o projeto de vocês não é só um projeto belo, é um projeto funcional. E é um projeto olhando para o cliente. Esse é um ponto que eu acho que tem tudo a ver com a sustentabilidade, né? Porque a gente que faz as obras, a gente vê muito isso de... entrega tudo lindo, maravilhoso, dali 2 anos o cliente joga tudo fora, porque não foi condizente com a realidade dele, com a família, e reforma tudo de novo, né? Pode parecer até um absurdo, mas tem muitas pessoas que fazem isso. E quando você tem um projeto muito bem elaborado, feito pelo cliente, e até vou trazer uma coisa do que a gente teve uma reunião uma vez com um cliente, nós todas juntas, e eu vi vocês falaram para o cliente, era uma casa de praia, vocês falaram, olha, é importante a gente saber algumas coisas para ver o tipo de tecido, o tipo de piso. Falei, nossa, cara, olha como que é tudo muito pensado, né? E na minha opinião, isso é uma maneira de ver sustentabilidade. De você usar um produto adequado, porque você usa menos vezes, né? Você não precisa descartar para comprar de novo. Outra coisa que eu acho super, que vocês ainda trabalham muito no tema, é a questão dos projetos... de você pensar bem o projeto, né? E ver a viabilidade daquela execução ou da financeira para dentro da família daquele cliente que vocês estão executando, né? Acho que isso, na minha opinião, é super legal da parte de vocês. Voltando a falar um pouco sobre essa questão que o Marcelo levantou, né? Hoje a gente vê, né, a história contemporânea tem um monte de soluções diferenciadas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dela na arquitetura, como por exemplo, tecnologia 3D, se vocês trabalham, como vocês trabalham, software. Porque na época que eu comecei a trabalhar, primeiro que o SketchUp tinha acabado de ser lançado. Tinha acabado. Ele nem era, depois acho que a Google comprou, né? A gente tinha AutoCAD, era assim o êxtase, né? E a gente fazia 3D no AutoCAD. Olha que coisa prática, né? Era ridículo. Imagina, 3D no AutoCAD, você passa 6 meses fazendo 3D para o cliente mudar depois, né? Então, assim, a gente tem essa questão das tecnologias 3D e de software. E na minha época também, outra coisa, o software que você tinha software para grandes construtoras, que era tipo assim, R$7.000 por mês para ter um software. E hoje em dia a gente vê as coisas muito mais acessíveis. E eu acho que para quem vem agora e está abrindo, né, um novo escritório, ou mesmo quem já é mais antigo, tem um pouco mais de dificuldade de administrar, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês usam essas soluções mais contemporâneas na arquitetura. Hoje a gente usa a plataforma BIM. Né? Então a gente sempre, em todos os escritórios que a gente trabalhou, a gente sempre trabalhou nos 2D. Então é isso, você desenha a planta, depois que você desenha a planta, você puxa todas as linhas para a vista, depois que você puxou essa vista, você vai puxar essa vista. Então assim, sempre foi muito trabalhoso e sempre foi muito suscetível ao erro. Sim. Porque se você muda em planta, não muda em vista, você pode fazer uma cagada colossal no projeto, né, na execução. Então, hoje a gente migrou para a plataforma BIM, então tudo que acontece em planta já é feito, já é revisado, enfim, nas vistas, nos cortes, nas elevações, e aí a gente tem uma otimização de tempo. A gente consegue ser mais ágil na extração de informações, então área, altura, tudo isso foi assim uma revolução na nossa vida e foi na dor, né? Porque foi na dor, né, gente? E é uma dica que eu dou para todo mundo. O novo incomoda. Incomoda, você tá acostumado, você tá na sua zona de conforto. A gente desenhava já, sei lá, uns 10 anos no AutoCAD, que é 2D. E de repente me aparece a minha sócia falando, vamos mudar de programa. E eu, minha filha, mas eu desenho isso aqui em 2 minutos. Pra que você quer mudar de programa? Ah, por isso, por aquilo. Não, vamos tentar. Beleza, fizemos um curso. Não abrimos o programa. Entendi. Abrimos. A gente teve uma dificuldade. Tem prazo, tem cliente, tem fornecedor, tem um monte de gente cobrando. Migrava de novo pro 2D, rapidinho fazia.
e nunca ia pra frente. Aí a Adriana cogitou desinstalar o AutoCAD dos nossos computadores. ótima ideia. Na Radical, força, né? E a gente se forçou mesmo. A gente tinha acabado de contratar uma arquiteta para trabalhar conosco. E a gente também falou, AutoCAD aqui não, como professora de inglês que fala... Não vou mais falar em português. Né? Então, e é difícil. Não é fácil, não é intuitivo, gente. Só se for pra você que está entrando na faculdade, seus 18 anos, vai, ali você consegue. Mas pra gente que já tava há anos trabalhando naqueles programas, foi difícil, mas valeu muito a pena. E hoje a gente não cogita voltar, e vou até falar regredir, tá? E de fato, né, a gente desenhava em 2D, depois tinha que modelar tudo em outro programa, que é o SketchUp, na época, né, era o que mais era usado. Então, às vezes, na conversa com o cliente, ou até na hora que você está modelando, que você está enxergando o negócio 3D, você falava, talvez se eu fizer um pouquinho maior aqui vai ficar melhor. E aí esquecia de passar para o 2D de novo, porque depois de aprovar o 3D, você precisa voltar para o 2D, para os desenhos técnicos, né? Então, isso acaba causando muita incompatibilidade. A gente teve caso até fazendo obra com a Okamoto mesmo, que a gente tinha uma torneira desenhada em planta e em vista ela tava de parede, né? E aí, assim, uma semana antes de entregar, o que tá acontecendo com essa torneira aí? Não, mas aqui tá assim. Pois é. Entendi. Esquecemos de revisar. Não, e a coisa que depois que vai pra obra, putz, aí passou, não, a gente olhou aqui, mas você não viu aqui, não. E realmente a vista acontece. tá de um jeito, na planta tá de outro, qual que segue, na hora que tá fazendo, segue esse aqui mesmo E até uma das coisas que vocês trouxeram aqui, eu acho que é interessante, porque você tem um custo pra fazer o curso, porque também o AutoCAD também não é intuitivo. Não. É que a gente aprende ali na marra, ele é bem complexo. Então, você tem um custo para implantar um sistema e muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo, não, mas olha, fica muito caro. Só que se você parar para contabilizar a economia de tempo de um profissional ali, porque, gente, isso é terrível. Às vezes você mudou uma coisinha boba na planta e você nem pensa nas outras vistas, mas ela impacta em todas as outras vistas. Né? Então, a chance de erro é muito grande. Então, acho que talvez pensar um pouco o uso dessas tecnologias no ganho que a gente tem. De hora trabalhada, mitigar riscos, né? Até para mostrar para o cliente como esse tipo de... Que vocês carregam esse conceito, né? Que vocês estão atualizados nesse... E aí, pegando o gancho sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouquinho, que era a pergunta que o Marcelo ia fazer. Que eu ia fazer, eu vou fazer agora, aliás. Conta um pouquinho pra gente um caso real de sufoco em obra, ou que vocês passaram, e como vocês resolveram, ou em obra, ou com cliente, ou no ato de fazer um projeto. Deve ter, né? Porque a vida é isso. Não, com certeza. Também acho que precisa ficar claro que se você vai fazer obra, tem pepino. Não existe. A obra não é uma ciência perfeita, tá? Ela não é 1 mais 1 igual a 2. A gente descobre um monte de coisa. Sempre vai ter pepino. O que importa é você achar bons prestadores de serviço para solucionar isso e até às vezes nem que chegue em você, né? É uma prática que a gente costuma ter no escritório o cliente vai ser a última pessoa que vai saber de um pepino. A gente vai tentar resolver isso antes de chegar em você, né? Uma vez eu vi, não lembro quem, falando que arquitetos são resolvedores de problemas. É isso, tá? A gente tem vários, a gente estava conversando, inclusive, antes de vir para cá, a gente, inclusive, criou um filtro no Instagram chamado Pepinos de Obra, para qualquer um usar. Não tem nosso nome aparecendo, então você pode usar sendo qualquer escritório, qualquer ser humano. Porque acontece, o importante é como foi resolvido, né? Acho que um caso prático e que tem uma boa solução, né, e que é rápido aqui de falar. A gente recentemente fez quase entregando um apartamento para cliente, foi a marmoraria, colocou as coisas lá, tudo lindo, tudo perfeito, o cliente viu, gostou, continuamos a obra, de repente uma mancha. Sim. Gente, uma semana e meia, tá, antes de entregar, e a gente, meu Deus do céu. Como assim uma mancha, né?
Uma mancha. Por que tem uma mancha? A marcenaria já sendo colocada. Maldita mancha que apareceu. Maldita mancha. E é claro, a gente tá falando, gente, reforma, entram 20 pessoas. Claro. Passa muita gente. Quem foi, quem não foi, não sei, não dá pra saber. E nessas horas nunca ninguém passou por lá. Não importa, né? Isso é o que menos importa. Exatamente, né? Não importa quem foi, importa como resolver. E aí a gente, nesse momento que a gente sempre questiona, é uma economia de proteção que aparece ali no orçamento. Por que a gente não pagou por essa proteção, né? Por que a gente não insistiu para o cliente, olha, vale a pena? E hoje é algo que a gente usa de case de sucesso. Você não vai pôr a sua proteção? Olha, isso aqui já aconteceu. Olha só. Falamos com a marmoraria. Eles falavam, tudo que a gente apontava de ideia, eles falavam, olha, isso aí pode quebrar a bancada. Isso daqui pode manchar mais a bancada. Isso aqui vai tirar a impermeabilização da bancada. Nada era palpável, né? A gente tentou bicarbonato, a gente tentou um produto próprio, tentamos lavar 1000 vezes com detergente. A gente tentou se iludir também de que a mancha estava melhorando. Nada funcionava. Né? E aí também por experiência, no caso da Okamoto mesmo, falaram, vamos tentar esse produto. Tentamos o produto, foi clareando. Isso assim, um dia antes, acredito, Contagem né? regressiva, foi um dia antes. A cliente, inclusive, viu a mancha, que a gente ainda não tinha contado para tentar resolver antes de ter que chegar no ouvido dela. No fim, deu certo, a gente usou o peróxido, né, de carbono. Não façam isso em casa, tem que perguntar se pode, se não pode, né? Não é para qualquer pedra, né? Mas é bom sempre ter bons prestadores e que a gente chama de parceiros, né? Então, não era uma coisa que a gente confiaria se a gente não estivesse falando com a Okamoto, que é uma empresa que a gente trabalha há anos e confia, né? E no fim, deu tudo certo, mas a gente vê várias lições aí com uma pequena mancha que apareceu, né? E até pegando o gancho disso, porque você vê, olha como que o negócio... Eu tenho uma suspeita do que aconteceu ali, porque era uma mancha de gordura. E era uma fase da obra que a gente já estava na fase final de limpeza. E até mesmo por isso que essa bancada não estava protegida. Aí o que eu desconfio, não tenho certeza, é que alguém colocou a marmitinha ali em cima e manchou. Pode então ser. você vê como o mais provável, porque a gente não tinha nenhum material gorduroso. A gente não tinha nada que pudesse ter feito aquilo. Mas é um caso super legal. E eu acho que outro caso que é legal a gente falar também é da torneira, que a gente acabou de citar. Que isso também foi um BO, porque, detalhe, quando você tá para instalar a torneira, você tá na fase final da obra. Uma torneira, ela tava na bancada e era de parede, era isso? Eu não lembro a ordem, o que era... Eu acho que era o contrário. Ela tava na parede? É verdade. Eu acho que era pra ser de parede e ela tava com ponto baixo. Então. Era isso. Era mesmo. isso. Porque a bancada foi instalada, ou seja, a gente colou algo na parede onde deveria ter uma torneira. E vocês tiveram que cavar. Então, a parede tá aqui, vocês tiveram que fazer um caminho, ir por trás e chegar. E isso foi uma coisa que foi quase... Eu lembro certinho que a gente já tava na fase final e era aquela pia de piso, né? Super básica, né? E aí, a hora que eu cheguei... E eu lembro que eu cheguei na obra, eu olhei e falei, cara, mas onde que vai a torneira aqui, né? Aí que foi que veio toda aquela confusão. Não, calma aí, mas aqui tá assim. Não, Fabiana, tá aqui. Falei, cara, elas estão falando que é de parede. Não, tá aqui na planta. Aí que a gente foi ver, mas enfim, o que a gente precisava? Resolver. E aí tinha revestimento na parede já. Era esse o negócio. Tinha um A parede já tava com revestimento. E aí, né, pra quem não sabe... Graças a Deus não tava com espelho, né? Uma torneira de parede, eu preciso quebrar toda a parede, passar a tubulação verdade. e deixar na altura exata, e depois a gente vai rebocar, nananã. Só que a gente já tava com o revestimento, a gente tava próximo à entrega, aí a gente teve que fazer uma super... A gente teve que ir quebrando devagar pra passar aquela... Cavocando, né? Foi uma coisa assim, com todo o cuidado do mundo pra fechar, nananã, no fim deu tudo certo. E até uma coisa que esses dias eu tava conversando com um cliente, me ligaram, olha, fulano indicou você, tal, não sei o que lá, indicou a Okamoto. Ele me passou que a obra dele foi sensacional, que vocês não tiveram nenhum problema. Eu pensei comigo, nossa, coitado. Mal sabe. Não existe, né? Problema a gente teve, ele só não soube, né? Não chegou até ele. Essa mesma cliente da bancada, quando a gente tava fazendo a vistoria final, ela falou pra gente...
Nossa, gente, eu vejo tanta gente falando que, ai, obra, dor de cabeça. Foi tranquilo, né? Aí eu olhei, já tinha terminado, já tinha entregue as chaves, eu olhei pra ela e falei, você que pensa, teve um monte de problema. Mas a gente resolve antes de chegar no seu ouvido. Exatamente. Nem sempre dá pra fazer isso. E é nesse momento que a gente precisa entrar também como psicóloga e falar, olha, existe uma viga no meio do caminho. Você prefere, talvez, dar atenção a ela? Vamos pintar ela? Vamos tentar achar alguma coisa? Você prefere deixá-la desse jeito? Enfim, e mostrar opções, mas que às vezes realmente o cliente precisa saber disso e opinar. Afinal, é o apartamento dele, né? Claro. Sim. Agora, puxando um pouquinho que a gente tinha conversado sobre até as tecnologias, os perrengues, o que para vocês como que vocês conseguem fazer um projeto ser lucrativo? Por que também essa pergunta? Quando eu estava na faculdade, uma vez eu estava voltando para minha cidade, e aí eu tava conversando com uma senhora, ela pegou e ela tão simpática, querida, ela falou assim para mim, você faz faculdade do quê? Eu falei, eu faço arquitetura. Ai, tadinha, vai morrer de fome. Ela falou para mim, né? E Nossa, só que motivacional. Super. Porque na década de 80 e 90, a gente tinha muita dificuldade com conseguir financiamento. Então, a arquitetura e a engenharia civil vinha vindo numa decadência. E aí, eu lembrei muito, ela falou isso pra mim, eu falei, nossa, gente, ela falou, nossa, tadinha, vai morrer de fome. Sabe que eu tenho uma sobrinha que formou arquiteta, nunca conseguiu um emprego. Falei, nossa, acho que eu tava no 2º ano. Falei, que mulher simpática. Ótima. Um amor de pessoa, Um amor. né? Super, né? Fiquei tão animada com a faculdade depois disso. Não existe fórmula mágica. Eu acho que um projeto lucrativo é um projeto que a gente tenta não ter imprevistos, né? A gente tá ali tentando fazer e projetando para que não tenham intercorrências, né? E eu acabei de falar, sempre tem, mas a gente tem que ser ágil para solucionar. Porque é um projeto que ele fica ali rodando e o problema continua lá, a gente tá perdendo tempo, a gente, de repente, acabou que o revestimento foi instalado, a gente vai ter que tirar o revestimento. É um revestimento perdido, Claro. né? Então, e a gente também tem que saber ler o cliente, né? Então, um exemplo, chega às vezes um cliente falando pra gente, já sei o que eu quero fazer a cozinha aqui, a bancada vai ter 2,5 metros, né? E aqui vai ser tal coisa, ali vai ser tal coisa. Já com o projeto pronto, basicamente nós somos um programa que vai desenhar o que ele tá pensando. E a gente, do outro lado, também tá enxergando outras 1000 soluções muito mais funcionais, um fluxo muito melhor pro dia a dia da casa. Também a gente aprendeu na marra que esse cliente não vale a pena a gente bater de frente. Tá bom, você quer assim, a bancada vai ter 2,5 metros, enfim, qualquer coisa tá bom. A gente vai desenhar, vai ganhar nosso dinheirinho. Não vai ser um projeto que eu vou fotografar, que a gente vai divulgar. Às vezes pode ser que sim, né? Pode ser ótimo, pode ser uma boa solução. Mas, um exemplo, a gente ficar tentando convencer o cliente de uma coisa que a gente sabe que é melhor, porque a gente tá nisso há anos e a gente vive, às vezes não vai valer a pena. Porque ele vai falar, não quero, já quero assim. A gente perdeu esse tempo que poderia estar fazendo outro projeto de um cliente que está ali aberto, está realmente dando valor do arquiteto, né? Não apenas de um desenho. Então, acho que isso é uma das coisas, principalmente ler o cliente, se ele está aberto, né? Eu acho que tem essa situação que é a assertividade, que é uma coisa que, de novo, a gente vai ganhando ao longo do tempo. Então, a gente sabe que quando o cliente fala que ele gosta de entrar em casa e tirar o sapato, que ele não vai largar o sapato em qualquer lugar. Então, a gente sabe que o móvel que ele precisa ali é um móvel XPTO para ele guardar, para ele apoiar um negocinho. Então, é isso. A gente conseguir, na conversa com o cliente, entender ele, ser assertivo nas propostas que a gente faz, entender quando vale a pena fazer várias situações ou quando vale a pena apresentar o básico. E a questão do programa ajuda muito a gente em prever situações, que é, claro, impossível a gente se blindar de absolutamente tudo, mas a gente consegue hoje, principalmente com a plataforma BIM, né, hoje a gente usa o ArchiCAD, já inserir
o maior número de informações possível dentro de um projeto para que ele seja mais rápido, e isso é lucrativo, para que ele seja assertivo, isso também é ser lucrativo, para que a gente consiga extrair qualquer informação na obra. Então, a gente está na obra, a Fabiana liga e fala, gente, eu preciso saber onde começa essa paginação. A gente olha ali rapidinho, consegue indicar onde é a paginação e já está liberado. Então, isso são coisas que tomam menos tempo da gente quando a gente tem as informações fáceis, quando a gente tem tudo na mão e quando a gente tem um programa que ajuda a gente a fazer tudo isso. E é tempo, assertividade, conseguir identificar as questões do cliente, conseguir solucionar e já ter soluções na cabeça por conta de outras situações. Então, acho que tudo isso faz um projeto ser lucrativo. Uma coisa também que eu colocaria, eu acho que uma coisa importante é a gente entender o nicho. Entender quem é o nosso cliente. E você falou até disso no começo, que vocês se livraram de certos projetos, porque aqueles não eram cliente de vocês. Eu acho que isso também faz muita diferença da gente ter um projeto lucrativo. Porque muitas vezes, e isso já acontece conosco, né, já aconteceu, a gente tá lá com orçamento que você olha e fala, nossa, essa obra é maravilhosa, a gente está falando de um valor considerável, tal, e você vê o perfil do cliente, não é o perfil que é o nosso. A gente está falando agora há pouco sobre isso. Sobre isso. Não é um perfil de cliente que é o nosso. Ele não vai entender o nosso valor. A gente vai trabalhar, vai se dedicar e não vai dar satisfação para esse cliente. Esse não é uma obra, um projeto que seja lucrativo, porque ele não está dentro do nicho do nosso cliente, do que a gente está acostumado a fazer. Eu diria um ponto. Outra coisa que eu acho que a gente faz muito, eu acho que a gente pode até trazer, né? Para quem não sabe, a gente da Okamoto, a gente executa obras de escritórios de arquitetura e um dos nossos grandes parceiros é o Estúdio Elan. E uma coisa que a gente tem muito dentro dessa parceria é estudar junto as viabilidades do projeto. Antes da gente ir para a obra, né? Antes das meninas soltarem um projeto executivo, a gente sempre conversa um pouquinho dele para ver o quão execuível é, ou outro cuidado que eu acho legal que vocês têm é assim, gente, tem alguma coisa aqui que a gente possa fazer que vai impactar no preço, que a gente conseguiria, sem mudar o projeto, que a gente conseguiria ter uma solução que tivesse um impacto no preço? E isso até a gente gravou no outro episódio, que a gente falou sobre inovação, junto com o Senai, a gente falou sobre o sistema BIM, que é essa ideia de você estar olhando como um todo, de compatibilizar todas as partes. E aí eu diria que quando a gente tem essa conversa, a gente cai muito numa coisa que, além de ser um projeto mais lucrativo, porque ele vai ser executado mais rapidamente, tendência a ter menos falhas, além disso, você não perde um cliente. Né? Esse caso que você acabou de contar da Mancha, a cliente passando esse feedback, é um cliente feliz. E um cliente feliz é dinheiro no bolso, né? Porque ele vai indicar para outra pessoa, ele vai ter o maior prazer em deixar fotografar a casa, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. E, gente, eu acho que um ponto muito importante e lucrativo, mesmo que não pareça, é saber falar não. Exato. Então, entender que... O não às vezes salva, né? Exatamente, exatamente. Entender que às vezes esse perfil de cliente, esse perfil de projeto não é o que a gente está acostumado a fazer, não é o que a gente tem expertise e não é um projeto que a gente vai conseguir atender o cliente perfeitamente e não ter um desgaste elevado, né? E dedicar uma energia que às vezes a gente poderia estar fazendo 1000 outras coisas, mas a gente está ali naquele projeto, penando, tentando se comunicar com o cliente, não conseguindo. Então, acho que não também é uma forma de lucrar com um projeto, não com o projeto que você falou não, mas com todos os outros. Claro, acho que isso também E assim, requer muita maturidade e muito desapego para falar não, né? Porque não é todo escritório de arquitetura que tem um monte de projeto caindo no colo e pode falar não para quem quiser, né? Então, a gente tem muita situação que a gente fica pensando, gente, tá, mas se a gente não pegar, e aí? A gente não tem projeto para o próximo mês, não tem o que fazer. E assim, é muito difícil a gente conseguir ter esse discernimento. No começo era muito mais, então era assim, projeto vem. A gente tá com 20 mil projetos, continua pegando projeto, porque não pode parar. E hoje a gente tem a consciência de que não funciona desse jeito. A gente não consegue ser produtiva tendo uma carga muito grande de trabalho, então não também é lucro. Sem dúvida. Para finalizar, gostaria de que vocês deixassem para nós aqui, para as pessoas
que estão no ramo da arquitetura, da engenharia, começando agora a carreira, algumas dicas importantes, algumas dicas bacanas para quem está começando. Gente, se joga. Acho que a principal dica é, como a gente falou antes, a arquitetura ela é muito da tentativa e do erro, porque existem um zilhão de soluções boas para um mesmo problema. E aí vale muito o quanto você consegue entender do cliente, enfim. É isso, é se jogar, dar a cara a tapa, se mostrar, participar de podcasts, né? Fazer coisas pela primeira vez. Então, isso tudo é muito importante. Acho que é super válido para começar um escritório. Se for sozinho é difícil, mas vale muito a pena. Se for com uma pessoa que saiba escolher a pessoa, que saiba ter bons parceiros do seu lado, acho que criar um portfólio, uma rede de apoio, tanto de amigos que podem te indicar para outras pessoas. Então, aquela pessoa que você não fala há muito tempo, liga, vai tomar um cafezinho. Às vezes é uma pessoa que o pai está precisando de um projeto, a tia comprou uma casa, comprou um terreno. Então, assim, é se jogar mesmo, né? E eu diria, a gente acabou de falar sobre saber falar não. Se isso vai tirar seu sono e seu estado mental, não vale a pena, né? Você vai pagar muito mais caro depois, então calma que vai vir. E também entender que tudo tem solução. A culpa não é sua, se for sua vai dar para resolver. O importante é resolver. Tendo que falar ou não para o cliente, tudo tem um jeito de resolver e dá para todo mundo sair feliz. Isso também traz confiança para o cliente. Deu problema, mas elas resolveram, né? Então, acho que isso que é o principal. Também não procure as pessoas apenas quando você está precisando delas, né? Como a Adri falou, se mantenha presente, pergunte do filho, da família, e essas pessoas também vão lembrar de você. Eu acho que se eu pudesse também deixar uma dica aqui, eu digo até mesmo por mim, eu acho que a gente sai, pelo menos eu saí muito com o sonho de você ter, e acabei trabalhando muito pouco tempo, né, antes de abrir minha própria empresa, mas hoje eu vejo que se eu pudesse dar um conselho para quem vai abrir o escritório, não abra só com a cabeça de arquiteto. Primeiro, pensa que quando você vai abrir um escritório, você vai deixar de ser arquiteto porque você vai ser empreendedor. Então, você precisa estudar um pouco sobre ser empreendedor. E ser empreendedor não é fácil, né? É muito difícil. Você precisa pensar em como... Vocês falaram da plataforma BIM que vocês utilizam. Isso aí, de toda aquele negócio, vamos desligar a AutoCAD, vamos tirar. Isso aí é um espírito empreendedor, né? A gente vai ser obrigado a trabalhar de uma maneira que vai ser mais eficiente, mais eficaz para o nosso escritório. Então, acho que talvez aquele sonho, assim, eu convivi com muitas pessoas e vários escritórios jovens, né? Que a gente acabou tendo um pouco mais de contato. E muitas pessoas, eu percebo assim, tá muito focado, vou tirar fotos, Instagram e não sei o que, esqueceu de uma coisa primordial. Como é minha estrutura para eu poder ter, né? Qual que vai ser quantas pessoas eu preciso ter no escritório trabalhando para poder entregar esses projetos, né? Não que não seja importante o Instagram, super importante, acho que inclusive o Instagram de vocês é impecável. Isso é super importante, mas quando a gente fala de ser empreendedor, a gente não pode nunca olhar num ponto só. A gente, no caso de um arquiteto, você precisa ser criativo, você precisa estar presente, porque quem é visto é lembrado. E aí eu digo, inclusive, nas mídias sociais. Você precisa ter bons fornecedores e parceiros, porque senão não adianta. Uma coisa que eu percebo muito. A pessoa que só faz o projeto e não tem contato nenhum para executar a obra, ela está limitada ali a quase o fracasso, porque o cliente, ele contrata o arquiteto, ele quer ver o negócio pronto, ele não quer ver só no papel. E aí, na hora que ele mais precisa, que é executar, que é uma parte muito difícil, você não tem alguém ali para te dar um apoio, e esse cara, ele confiou naquele escritório de arquitetura, né? Então, ele precisa que esse escritório esteja com ele o tempo todo. Então, eu diria um pouco disso, sabe? Da gente poder, desse arquiteto que quer empreender, não deixar de estudar o empreendedorismo. E aí, eu vou jogar a bola para Marcelinho. Manda. Porque o Marcelo faz parte do relacionamento da Okamoto, né? Ele que cuida das contas, ele que cuida dos nossos clientes. Agora, você, lembrando que o Marcelo não é arquiteto. Não sou arquiteto nem engenheiro. Ele é da área comercial nato. Sim. Você, da tua visão, do que você aprendeu desses anos todos que a gente está trabalhando, que você está vendo tudo isso, qual dica você daria para quem está abrindo
Porque uma das coisas que me perguntaram esses dias, Sim, Fabiana, eu não sim. sei como chegar nos clientes, como fomentar. O que você diria? Para minha área comercial, cara, estudem o máximo que vocês puderem no que vocês gostam, aprofunde na matéria. Tenha sempre uma matéria chamada relacionamento. Relacionamento com o arquiteto, com o cliente, com o pessoal de fornecedores, com o pessoal de obras. Isso é o mais importante. Ou seja, estudar não é estudar, tipo, pegar o papel, uma caneta. É você se auto-estudar, se auto-preparar para isso e fazer exatamente o que você gosta. Se você gosta de contato com o cliente, gosta de vender, gosta de estar sempre antenado, faça esse tipo de teste com você mesmo que você vai para frente. Bom, finalizamos aqui hoje mais um programa do Focado Construindo Conceitos aqui no podcast. Agradeço a presença das arquitetas do Estúdio Elan, agradeço a Fabiana Okamoto, da Okamoto Consultora, e até a próxima.